noite, sejam muito bem-vindos ao mais novo podcast Empresariando, um podcast novo aqui de Anápolis e região, onde nós vamos falar de diversos temas envolvendo aí empresas, empresários e tudo neste ramo para a gente compartilhar aí várias coisas. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Mendes, tudo bem, Mendes? Bem-vindo. Boa noite, Queria dizer que esse podcast vai ao ar toda semana, então já quero convidar você para se inscrever no nosso canal aí também e nas nossas redes sociais. Nós toda semana teremos convidados aí de diversos temas, de diversos lugares, para compartilhar um pouco e agregar aqui na nossa vida, das nossas empresas e falar sobre temas específicos aqui no nosso empresariando. Mendes, fala pra gente quem tá aqui com a gente hoje para participar do nosso super bate-papo aqui. Rapaz, é até difícil falar desse homem. Eu tava olhando aqui, ó, O currículo do dele. rapaz. É até difícil de falar, hein? Mais nada menos que advogado, especialista em direito tributário, palestrante, experiência na área contábil tributária há mais de 16 anos. Olha só, esse podcast de hoje promete, então, porque tem muito assunto. Seja bem-vindo, Matheus Carvalho, aqui no Empresariando hoje. Bem-vindo. Obrigado, Adeilson. Obrigado, Mendes. É um prazer, né, estar aqui com vocês, podendo falar e trazer informações importantes, né, para o empresariado, a classe que movimenta o país, né, que traz riquezas ao país. E é sempre importante trazer informações, porque principalmente e atualmente, né, no momento em que o país vive, é muito importante que o empresário se planeje, né, e tome cuidado, né, e saiba de todas as nuances aí a partir do momento que ele começa a empreender. Então, é uma honra estar aqui com vocês, estou à disposição. Matheus, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. A gente vai, ao longo desse bate-papo, conhecer mais um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né, Mendes, que tem um vasto currículo ali, e entrar também em alguns temas falando aí das empresas, de rotina de empresa e coisas que você já viveu aí na sua jornada dentro de empresas também, né, além das coisas pessoais. Você é daqui de Anápolis mesmo, o Sou Matheus? anapolino, goiano, né, do pé rachado, Nascido e criado aqui, nascido estudou e aqui, criado em fez faculdade Anápolis, aqui. formado aqui, faculdade aqui, pós-graduação. eh, Sou anapolino mesmo, conheço bem a cidade. O Matheus, e assim, você sempre quis ser advogado, na sua adolescência você já pensava que gostaria de ser advogado, de atuar nessa área que você atua, ou isso veio depois, com o tempo? Não, eu costumo dizer que o direito apareceu na minha vida por uma ocasião e eu acabei apaixonando. Quando eu era criança, meu sonho, por incrível que pareça, aqui do Mendes, que atua no ramo, meu sonho era ser mecatrônico, Olha fazer só. engenharia mecatrônica. E ao longo dos anos, pelo fato do meu pai ser contador, eu fui puxado para essa área contábil, a área fiscal. Então, trabalhei muito tempo no escritório, depois tive a experiência em empresas no setor financeiro, inclusive foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o José Mendes, né? Nosso amigo, tivemos aí bons anos juntos. E a partir daí, num certo momento, eu estava dentro do escritório, já assumindo o escritório, a partir de um certo momento, tanto eu e meu irmão, que era meu sócio, nós já éramos proprietários do escritório, e ele fazendo ciências contábeis, eu já tinha a prática contábil de muitos anos e pensei, olha, se eu fizer contabilidade neste momento, eu vou ser mais um contador dentro do escritório. Vou fazer direito porque eu gosto da área fiscal e quero unir o útil ao agradável. Voltou isso para a parte tributária. E como eu gostava muito da parte fiscal, acabei optando pela o direito tributário, né? Tanto é que minha OAB, eu já fiz a prova da OAB, quando você vai fazer a prova da OAB, você escolhe qual ramo que você quer fazer a prova específica da segunda fase. Então eu já escolhi tributário porque era o que eu gostava. Na época todo mundo chamou de maluco, né? Falei, rapaz, vai fazer tributário, né? Uma mais difícil e tal, mas era o que eu gostava, É né? maluco mesmo, né, Mendes? Tributário. Me fala.
E aí eu assim, já na faculdade, já me apaixonei pelo curso e pós-curso, já formado, já há um tempo, voltei e fiz ciências contábeis para ter o curso de formação, não ser só aquele contador prático, né? Então hoje eu tenho as duas formações, mas minha atuação hoje tenho um escritório de contabilidade, atuo nele de forma mais assessorando os meus colaboradores, né? Juntamente com meu irmão, que é meu sócio, mas a minha atuação hoje prática é dentro da advocacia. Eu conheci o Matheus, a primeira vez foi na Prodpec, né? Foi na Nós nos Prodpec. conhecemos na Prodpec. Era uma empresa ele até comentou agora que ele era um dos gestores. Inclusive tem uma planilha que eu faço hoje na empresa é uma Que é que você dele. fez. Tem uma planilha que ele fez e eu sigo essa planilha até hoje. Olha só. E na época, quando nós nos conhecemos, foi na Prodpec. Em paralelo, eu até tenho uma dúvida. A gente falando assim da linha do tempo dele, do Matheus, que foi na época foi uma época em que nós estávamos no tiro de guerra. Sim. Lembra? Eu vi o Matheus no tiro de guerra, né? E aí, até conversava agora um pouco com ele, falei, cara, tem duas perguntas que eu quero fazer pro Matheus nessa linha do tempo dele. Primeira delas, por que o Matheus tinha ido pro tiro de guerra? É uma dúvida que eu tinha. Pô, o cara na época tinha uma. Eu, por exemplo, na época, quando eu fui para o tiro de guerra, cara, eu tava trabalhando Eu tinha deixado de trabalhar de servente, de pedreiro, office boy. E aí foi quando eu consegui a oportunidade, estava começando o estágio na Prodpec. Eu tinha servente pedreiro, chutei o balde, fui mexer fui office boy, e aí resolvi fazer um curso de elétrica no Senai. Tipo, a fase de pedreiro mudou muita coisa na minha vida, viu? Eu resolvi fazer Ensinou um curso muita de coisa, elétrica, né? isso. E aí, o que que eu fiz? Fiz o curso de elétrica, e aí veio a oportunidade que foi lá com o Celso, e em paralelo eu lembro de ver o Matheus lá no tiro de guerra. Aí eu tenho essa dúvida, Matheus, por que tiro de guerra? E por que que não serviu o tiro de guerra? Porque, na verdade, eu não consegui escapar. Na Uhum. época, quando fazia a seleção, primeiro que eu perdi o dia de inscrição, era só em janeiro. Eu, quando fui, já tinha passado o prazo, já era fevereiro, então automaticamente você é convocado. E servi por uma semana. Quando você vai fazer a seleção, passa ali pelo ginásio, todo aquele constrangimento, depois você começa a servir efetivamente, e nas primeiras semanas faz fila, canta hino, tal, aí vão selecionando aqueles que já vai rapar cabelo, Hum. essas coisas. Fazem a chamada, e lá, no primeiro dia que você vai lá, já no TG ali, que era ali no Jundiaí, Isso. eles colocavam assim, olha, quem quer desistir ou sair por algum motivo e tem uma justificativa, por favor, senta ali e espera. E eu fui, né? Falei, olha, eu sou casado, meu serviço agora, acho que isso vai me atrapalhar se pudesse. Não, nós gostamos é de gente responsável. E quando foi no dia de me chamarem para essa, para cortar o cabelo e já e tal, para entregar fardamento, não chamaram o meu nome na fila. E aí falaram, olha, no final falaram, ó, quem não chamou, por favor, nos acompanhe. E eu cheguei lá e falou assim, olha, você é o primeiro excedente. Se alguém dali desistir, você é convocado. Então você fica de sobreaviso. Graças a Deus ninguém desistiu. Até hoje ninguém te chamou, Até não. hoje ninguém me chamou. Não, e na ocasião também fui por excesso Excesso de contingente. contingente. Isso, mas foi assim, eu tava na fila do corte de cabelo. Sim. E aí eu fiquei na dúvida. Por que que eu tenho a dúvida? Eu pensei, poxa, eu sou servente pedreiro, tô trabalhando de office boy, mas o cara tem uma bis, ele tinha uma bis vermelha. Aham. E olha que bis vermelho é um problema. Vocês sabem que o Gustavo Lima perdeu uma menina pra um cara que tinha uma bis vermelha. Sim. E aí eu falava, pô, o que que esse cara tá fazendo aqui? Porque não foi pra aeronáutica, foi pra. Ele tava lá, então foi por isso. Hoje tá explicado que o Matheus não foi. Ele estava no tiro de guerra porque ele não se alistou Sim. no tempo correto. Ele perdeu a data. Mas assim, até chegar nesse caminho, né? Graças a Deus passei por muitos, já trabalhei em muitas coisas, cerâmica, já fui metalúrgico. E engraçado que serve de base pra gente, igual o Mendes falou, não, fui pedreiro e aprendi a ser eletricista. Eu lembrei de um episódio que eu e ele, quando estávamos lá na Prodpec, eu mexia mais na parte financeira, mas assim, e ele na parte de desenho técnico, né, Mendes? Eu fui. Lembra que fizeram, né? Eu era estagiário de elétrica, de Aham. segunda a sexta. Sábado e domingo eu ia para Ambev, que é a antiga Cebrasa, desmontar esteira. E eu era
auxiliar do ajudante. Tem ideia de que era isso? E quando tinha, por exemplo, oportunidade, que os caras ganhavam por hora e nós ganhávamos fixo. Então, assim, faltou. Ia eu e Zé Mendes para essas empreitadas. Então, tipo, mas você não tá no financeiro? Cara, mas nós íamos, aprendíamos coisas. Teve uma época que nós começamos a fazer algumas instalações Sim. elétricas. Não sei se você lembra, fora do horário de expediente. Então, assim, graças a Deus, eu costumo dizer assim, agradeço muito ao Celso, que era o proprietário da Prodipec, que ele, a Prodipec foi uma escola para Pra nós, muitos. não só para nós, para muitos, mas de determinação, de garra, de um cara que desafiou muitos obstáculos na vida e conseguiu crescer, que foi o Celso, e deu oportunidade para muitas pessoas. E ali nós aprendíamos que, assim, o padrão Brahma que hoje a gente vê por que a Ambev chegou no patamar que ele está, que era o padrão que o Celso adotava. Não existia desculpa para não cumprir prazo, não existia desculpa, você não tinha isso. Quando nós fazíamos reunião, não existia esse negócio, não fiz por quê? Não, peraí, você não fez, Meta dada, tem meta que ser meta batida. batida. E quantos anos vocês tinham nessa época? 18? Era na faixa dos 18, Por aí, 19 20 anos? anos, por aí, 19, Eu 20 tinha 18. anos. O Matheus. Eu acho- Mas eu acho que era Vamos falar as idades aqui, mas eu acho que era 18 era também. 18. Mas era mais ou menos isso. E assim, falando essa questão da idade, vocês estão falando da Prodipec, como que vocês tratavam o trabalho, a jornada de trabalho, a responsabilidade que vocês tinham ali mesmo com 18 anos, comparando isso com a galera de 18 anos de hoje. Vocês sentem que existe uma diferença dessas gerações dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas? Abismal. Já te interrompendo. Se Abismal. compara, né? Assim, acho que é outro momento. Naquela época também não tínhamos a informação que tem o mundo de hoje às mãos, né? Então nós aprendemos a correr atrás. Então muitas vezes a gente é um pecado você comparar essas gerações, porque o nosso modelo de criação, por exemplo, eu com 10 anos de idade já capinava lote. Hum. Na minha época era normal isso, uma criança de 10 anos ajudar os pais, vendendo uma coisa, ajudando dentro de casa. A criação hoje já não é assim. Então, quando a gente vai fazer esse comparativo, a gente tem que separar, né, o joio do trigo, porque o momento deles é outro. E nós que vivemos essa geração, nós já vivemos com um pensamento de que eu não quero isso para meu filho, eu quero algo melhor. Sim. Então, isso reflete muito. Então, hoje, graças a Deus, quando a gente tem condição, você já dá um celular para o filho, ainda que tenha restrições, ainda que tenha regras, mas ele já tem algo que nós lutamos muito para conseguir. Que, talvez por uma decisão nossa, isso facilitou mais e mudou, e mexeu com aquela questão de poder despertar, porque na nossa época, o Mendes vai poder falar, nós tínhamos que correr atrás. Então, por exemplo, nós tínhamos um emprego, e fora do horário de trabalho, para complementar a nossa renda, porque a gente já tinha responsabilidade, nós íamos fazer outras coisas. Não era função nossa, mas quando aparecia uma oportunidade, seu Mendes hoje é um empresário de sucesso porque ele teve a ambição de lá atrás correr no básico. Veja bem, desmontar a esteira, coisa. Nós lembra uma época, nós pegamos uma empreitada de lavar telhado por dentro. Telhado da Ambev criava um lodo. Sim. Você lembra? Nós ficávamos pendurados em andaime com experiência nenhuma. Era meio de semana, expediente de escritório, horário comercial. Fora do horário comercial, a gente tinha, Matheus se lembra, a gente tinha a seriadeira das 8 às 18, alguma coisa assim. 7 às Das 7 às 18. 18, né? Quando saía às 18, né? Depois das 18 a gente tinha os afazeres. Quando era sábado e domingo, Ambev, Sebrasa. Eu lembro que o Celso chegava pra gente, depois eu até um abraço pro Celso, né? Grande Um Celso abraço, Silva. grande Celção. Ele vai vir aqui depois, inclusive. Aí o Celso me chamava e falava assim, deixa eu ver sua mão. Aí ele falava assim, você vai de novo, sua mão não tá em calo. Eu falava, mas o que eu vou fazer para arrumar calo na mão? E eu ia. E exatamente isso. Eu era ajudante do auxiliar dos terceirizados. Então era um problema, era um desafio, isso que foi falado. Então o Matheus, na época, eu lembro perfeitamente disso, como o Matheus corria atrás, como ele tinha uma entrega, sabe? Eu lembro que toda a gestão administrativa da empresa Sim. era com o Matheus, é isso que ele falou. A criatividade que ele tinha essa planilha, por exemplo, que ela ficou como uma referência para mim até hoje em Excel. Em Excel. E olha que a gente hoje tem software, Hoje e ela ficou. Ou seja, um cara que era muito criativo.
o Celso saía, e olha que o Celso é firme. Você Uhum. entregasse um relatório, ele queria comparar, ele queria comprovante, o Matheus entregava, fazia rodar, e depois do expediente ainda tinha isso que ele comentou. Fora de horário, a gente tinha essa demanda ainda que a gente pegava. E nesse caminho, ao longo do tempo, apareceram pessoas junto aos sócios dele, por exemplo, o Luiz, que depois montou outra empresa, PegService com o Fresarini, que foi bagagem para nós. Então, se nós tivemos um aprendizado, que hoje eu vejo que são poucas pessoas que tiveram a oportunidade de ter. E o que hoje eu vejo a grande diferença está no buscar. Talvez a juventude de hoje não busque isso porque tem um mundo mais próximo de si, tem mais facilidades, né? Então, hoje o cara, às vezes, ele não precisa passar pelo que eu e o José Mendes passou, porque ele tem. Hoje, qualquer coisa que você quer aprender, você tem no YouTube. Sim. Na nossa época não tinha isso, né? Então, há uma diferença muito grande entre Tem muitas novas ferramentas sim, aí, né? Até mesmo tem Uber, hoje você quer ir, antigamente você tinha que andar a pé, alguém tinha que te levar, né? Ou você pegava ônibus, mas não tinha facilidade do Uber táxi, sempre foi caríssimo, sim. né? Quando eu estava no escritório, por exemplo, se eu precisar resolver um pepininho, eu pegava a bis vermelha dele. A Bis Vermelho fazia sucesso. Então nós temos ferramentas, né, que facilitam aí. Tem Uber hoje em dia, as ferramentas de IA também ajudam bastante todo mundo aí hoje, atualmente, acho que facilita aí também. Acho que isso foi um processo natural que, se compararmos a nossa geração com a geração dos nossos pais, também vai haver um degrau muito Hum, grande. E teve de nós para a juventude de hoje. E aí, talvez, há um grande problema que se destaca na juventude de hoje, é que por ter essa facilidade de ter as coisas, eles não despertam. E, ao mesmo tempo, eu vejo uma juventude cada vez mais, vamos dizer assim, emocionalmente não preparada. o mercado de Porque trabalho como geral nós para a vida. geral, tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida, porque nós passávamos por situações do dia a dia que nós tínhamos que resolver aquilo ali. Não interessava o que estava acontecendo, nós tínhamos que resolver isso. Então nós viemos dessa escola. A juventude hoje se frustra muito fácil. Então, quando tenho como receberam muita coisa de mão dada, de mão beijada, talvez quando recebe o não hoje se frustra. E o não para nós era algo rotineiro. Acho que a grande diferença está aí, de hoje, a dificuldade que o jovem tem. Para ele, quando houve um não, é muito, nossa, meu Deus, por que não? E para nós o não era normal. Quando vinha um sim, era, nossa, que bom, né? Por isso que para a gente hoje, e eu acho isso importante para você empreender, porque para você arriscar, quantas vezes você começa e às vezes vem a dificuldade e você tem muitos nãos e às vezes chega a fechar e você tem que buscar novos sims, porque senão você vai parar ali. E é interessante também, o Matheus fez um comentário, e hoje os pais, a gente tem que estar preparado, porque a gente quer muito pegar aquela vida e quando a gente de filho e tentar hoje implementar isso, talvez aquilo que era legal, que a gente achava como legal, e trazer para os dias de hoje, isso complica muito. Hoje, por exemplo, eu tenho Jordano e Salomão, meus filhos, e eu vejo a minha criação e eu tento, quando eu levo um pouco da minha criação para eles, eu tenho atrito, Tem um atrito. porque hoje o mundo mudou. Hoje, isso você comentou. Hoje é diferente. Hoje o não para eles assusta, realmente assusta. Então eles têm argumentos, eles têm e acaba que na maioria das vezes ainda convence a gente. E na minha época, por exemplo, quando eu tinha um não, era um não e pronto, não tinha diálogo, não havia diálogo. E hoje não. Hoje eles têm essa flexibilidade de a gente falar não e eles argumentar, eles nos provar por que de um sim. E tem a liberdade com a gente que Exatamente. antes nós não tínhamos essa Sim, com liberdade. O não é certeza. igual o Zé Mendes falou, não é não e Não é pronto. não. Hoje não, hoje eles são mini advogados. Com certeza. Não formados, mas eles têm essa astúcia, né? E Exatamente. é natural, é um Natural. processo natural, né? Eu não sou pai, mas eu lido ali com adolescentes. A gente tem um clube de handball de crianças e adolescentes até 18 anos ali.
Então a gente passa por situações também dessa mesma questão, da argumentação ser tão eficaz que você fala assim, o que que eu respondo agora? Né? Apesar da gente ser um time, uma equipe ali, você fala um não de uma forma diferente, mas sempre existe um argumento, não é de como os meus professores antigos nos trataram e nos levaram dentro do esporte de uma forma rígida. A gente ia para os alojamentos e não podia conversar com ninguém nos campeonatos de outra equipe, por exemplo. Não pode sentar com quem é de outra equipe, não pode conversar com quem é de outra equipe, e você não pode, dentro do alojamento, se você caminha 500 metros, você já gastou 500 metros que você poderia correr no jogo. Era assim que a gente era tratado. Hoje, impossível. Você viaja com os meninos ali, não tem como eu falar para eles não andar dentro do alojamento, né? Não tem como eu falar para eles não conversarem com o pessoal de outras equipes. Isso é meio natural e é uma diferença que a gente enxerga também. E aí o conflito talvez aí seja, eles estão numa geração que para eles, em tese, pode tudo, Sim. tudo é normal, tudo é natural, porque na nossa época, algumas coisas quando acontecia já era mais, poxa, peraí, não vou fazer isso. Uhum. Mas para eles hoje tudo é permissivo e ao mesmo tempo eles não têm a capacidade de gerenciar essa permissão. E aí o que está acontecendo é que isso vai muito de quem é o interlocutor. Se eu sou alguém da galera que é aceitável, eu posso tudo. Mas se é uma pessoa que é mais ou menos, a mesma conduta praticada pela outra pessoa, ela já é reprovável. Então estão olhando mais o autor da conduta do que a Do que a conduta em conduta em si. si. Então, quando eu falo que eles não têm preparo, é justamente isso, para fazer o julgamento. Eles entram em conflito. Tudo é permitido e, ao mesmo tempo, quando há alguma permissão que extrapola, mas de alguém que eles não gostam, aí vira os famosos haters aí e acaba queimando as pessoas, né? Infelizmente. Com certeza. Matheus, E não tem preparo para receber essas críticas. Sim. Esse um O alto índice negativo, né? O não. de suicídios entre jovens, que é triste a gente ver, né? E a gente tem que lutar para combater isso, né? Para que comecem a aceitar. Depois dessa época, por exemplo, a gente ainda falando da nossa época, essa coisa toda, depois da época de Prodipec, depois do tiro de guerra lá, Sim. depois do TG, depois do Prodipec, depois eu lembro que eu me lembro que você viajou, você fez até para fora, foi para fora do país. Depois, de uma forma bem resumida, até você, por exemplo, esse intervalo entre você ter saído da Prodipec, ter viajado e depois ter começado na atuação como advogado, como que foi isso? Eu estava na Prodipec, tinha um amigo que morava em Portugal e surgiu uma vaga na empresa onde ele trabalhava, que era no caixa de uma pizzaria. E naquela época, igual eu falo por menos, a gente buscava todas as oportunidades. Chegou essa proposta para mim, eu falei assim, não, vou. Cheguei no Celso, falei, ó, Celso, não posso, Celso era meio linha dura, né? Falei, ó, Celso, assim, você não pode melhorar para mim, você não precisa cobrir a oferta deles, mas eu tenho que procurar novos áreas. E eu quero desbravar. E fui, fiquei lá 2 anos, voltei depois com a proposta do Fresarim, que era um ex-sócio do Celso, eles romperam a sociedade e ele abriu uma outra empresa concorrente chamada PEC Service. Aí quando ele abriu a PEC Service, falou, ó, preciso de alguém igual você aqui e tal, quero que você volte. Eu falei, eu volto, mas só volto se for assim. Ele falou, pode vir. Voltei para o Brasil. Fiquei no Brasil mais 2 anos, aí o meu patrão, fiquei 1 ano, na verdade, 1 ano e pouco, não, quase 2 anos. E meu patrão de lá fez uma nova proposta para mim. Isso eu já estava em outra empresa, eu estava numa indústria chamada Janelão, que fabricava portas e janelas de PVC. E aí ele faz uma proposta de me voltar para lá. Tá disputado. Né? E aí eu joguei alto, falei, ó, só volto se você me der um carro, você pagar minha passagem, você me pagar tanto. Olha. A mais do salário que eu ganhava aí. Ele falou assim, Viu aí, produção? Viu aí? tá bom. Passou uma semana, ele liga e fala, ó, já comprei sua passagem. Eu falei, não é assim não, tem que aviso prévio, que foi cumprido. Eu falei, não, então Que é você... Brasil, que é Brasil. Que tem outras estruturas. Tem muita lei Aí trabalhista. volto para lá novamente, fico lá um tempo, depois volto ao Brasil de novo. Aí quando eu volto, já volto para a contabilidade. Aí na contabilidade, passa um tempo, eu assumo o escritório junto com meu irmão. Assim, dentro do escritório nós tínhamos uma divisão, eu tinha os meus clientes, meu irmão os dele e meu pai os dele. Com o passar do tempo, nós fomos assumindo mais e meu pai menos. E
e tudo, cada um, o escritório não tinha uma personalidade jurídica, era o meu pai, eu e meu irmão. Meu pai falece, alguns clientes do meu pai migra para nós e eu e meu irmão acaba fazendo uma fusão. Era Falou, ó, Neto Neto Contabilidade, né? Contabilidade. Isso, Tem até hoje Neto tem até Contabilidade, hoje. mas hoje já é uma personalidade jurídica, hoje Sim. já é um escritório único, né? Mas antes nós tínhamos meio que 3 pessoas individuais trabalhando dentro de um mesmo nome, que o escritório, na verdade, era meio que dividido. Isso foi uma forma legal que meu pai fez para nós buscarmos esse crescimento, para não falar assim, não, vou te dar de mão, beijado. Meu pai não tinha isso, né? Naquela época não existia isso. E aí, a partir dali, quando eu parti para falar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que me qualificar, eu já tinha feito 2 anos e meio de administração, não gostei, parei o curso, falei, não, vou fazer direito. Minha esposa, na época, falou, por que você não faz direito? Você é questionador, você é isso. Eu falei, vou fazer. E aí me apaixonei e logo formei, já formei, já montei o escritório e de lá para cá já tem 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano. E na ocasião, você 13 não, 14 anos. já tinha esse foco na parte fiscal. Desde sempre. Eu já entrei na faculdade pensando assim, quando é que eu vou ver direito tributário aqui? Então, logo nos primeiros períodos, eu já pegava a matéria de direito tributário para ver. Então, tudo que tinha eu já buscava do tributário, né? E lá na faculdade mesmo, logo de cara, eu sempre falei assim, não, eu quero advogar. Nunca quis concurso. E aí eu tive uma sintonia muito grande com o meu sócio, que é o doutor Tiago, que a gente sempre falava, não, ó, então quando nós terminarmos, nós vamos montar um escritório de advocacia para nós. E aí foi quando, assim, antes de terminar, nós dois passamos na prova da OAB, nós tínhamos acabado de concluir o 8º período. Então nós tivemos que esperar 1 ano, esperar o 9º período e o 10º período para poder pegar a OAB. E aí foram 1 ano estudando, falando assim, eu já estou formado, eu tô com a OAB pronta, só não posso pegar porque eu não tenho a formação, né, não tenho o diploma ainda. Mas graças a Deus foi assim, formamos, tanto é que nós colamos grau na sala da diretora para poder dar entrada na OAB mais rápido possível e pegar ela antes. Quando nós fomos na solenidade, já tinha colação de grau realizada. Interessante. Ô, Matheus, como é que foi essa transição? Antes você trabalhava ali eh, como, como funcionário de outras empresas, sempre convidado para, né, Disputado. disputado ali para trabalhar nas empresas, e aí nisso você assume o escritório juntamente com seu irmão ali, depois já abre o escritório de advocacia, e aí você passa de funcionário para empresário. Como é que foi essa transição e qual foi assim a dificuldade ou assim a maior dificuldade ou o desafio, né, Sim, que sim. você enfrentou nesse começo? Porque você já tinha experiência dentro da empresa, mas você começou a viver o outro lado ali da moeda, né? A minha grande vantagem, por que que eu sou muito agradecido ao Celso? Não só ao Celso, mas em outras empresas. Quando eu fui para o Celso, eu trabalhava em outra empresa e ganhava mais do que o cargo que ele estava me oferecendo. E ele falou assim: Mas por que que você quer vir para cá se você hoje ganha mais do que o que eu estou te oferecendo? Eu falei: Olha, eu quero vir porque eu enxergo que aqui dentro eu tenho possibilidade de crescer e lá eu não tenho, lá eu vou ficar estagnado. Aqui eu tenho possibilidade de crescimento. E na época tinha uma menina que já desenvolvia a atividade que eu estava entrando. Ele falou assim: Ó, então tá bom, se em 3 meses você desenvolveu o que você está falando que me desenvolve, eu vou mandar ela embora e vai assumir o cargo dela. E foi o que aconteceu. E o Celso nos fazia trabalhar com a mentalidade de enxergar como dono o negócio. Ele sempre pregou isso para nós. Então lá todo mundo era assim, nós não tínhamos a visão que nós éramos um funcionário que, tipo assim, dava 6 horas eu tinha que ir embora. Não, nós íamos embora quando nós trabalhávamos, terminávamos a nossa Tá responsabilidade. explicado então, né, Mendes? Explicado. Tá Isso nos explicado. ajudou. Então, quando eu fui para dentro do escritório de contabilidade, eu vi as dificuldades do meu pai com os funcionários. Então, meu pai também me tratava dessa forma. Eu falei, não, a responsabilidade é sua. Eu lembro de um episódio que eu já tinha trabalhado com meu pai antes. Foi daí que, assim, eu cresci dentro do escritório de contabilidade. E em um certo momento eu desentendi com meu pai no escritório, porque meu pai queria que eu enxergasse como dono e imputava responsabilidades para mim que era de funcionários dele que ganhava 10 vezes mais que eu. Eu falei assim, não, mas não sou eu, é ele que não fez, por que que eu que sou responsável?
E acabava que naquela época não tinha maturidade, menino de 14 anos, 15 anos, você não tem maturidade para isso. Mas isso me fortaleceu. Então, quando a minha sorte foi que eu tive essa preparação para quando eu assumi a advocacia, eu já assumi ela pensando, eu quero fazer disso daqui uma estrutura de empresa, em que pesa o escritório, ele não tem nada de empresa, né? Ele não tem ele não se equipara a uma empresa, ele não tem fins econômicos. O escritório de advocacia não funciona de jeito, mas a estrutura que nós montamos desde o início, eu falei para o meu sócio, ó, nós temos que pôr isso aqui como se fosse uma empresa. Então, por isso, hoje eu tenho 3 sócios fundadores, tenho mais outros 4 sócios de serviço no meu escritório, 4, não, 5. E dentro do escritório de contabilidade, eu sou sócio do meu irmão. E o meu irmão é sócio da minha parte na advocacia. Então você vê que é um bolo. É um bolo. É Vem um dinheiro tudo bolo. quanto é lado, né, Mendes? O importante é você estar pegando um Faturamento, pedacinho em cada lugar. né? É, Mas isso, o que que eu quero trazer para isso? Porque veja bem, eu podia muito bem, quando me formei em direito, falar para o meu irmão assim: não, olha, você fica com contabilidade, você ir para outro lugar. E como a nossa sociedade sempre deu certo, por que que eu vou abandonar um sócio que dá certo? Sim, e é raro. E é raro você ter isso. Eu vejo grandes problemas de clientes com sociedade, onde um começa a medir o serviço do outro Sim, e em uma série de situações que nós presenciamos isso, sim. né? Nós presenciamos isso. Então, isso me deu uma bagagem muito boa. Por isso que eu falo, às vezes a juventude se perde por não buscar esse tipo de passagem, de experiência. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda dentro do escritório de contratar estagiário. O estagiário trabalha um dia, porque no meu escritório, o estagiário entra para fazer serviço de advogado. Ele não entra para ser secretário, para carregar papel, servir café. Não que ele não possa fazer isso. E não é demérito para ninguém, que eu já fiz isso muito na minha vida. Mas eles entram com 2, 3 dias e estão saindo. Por quê? Porque eles estão pensando no dinheiro, não estão pensando no aprendizado. Tirando um gancho disso que o Matheus está falando, é, hoje, sempre nas entrevistas, o Deus que até cuida para a gente, trabalha com a gente no recursos humanos da empresa, sempre nas entrevistas, eu sempre falo para todos, sejam engenheiros, estagiários, eu falo sobre essa questão, por exemplo, da oportunidade. Eu não dito salário de ninguém, por exemplo, lá na empresa. Tem isso. Eu sempre falo, você vai me mostrar o seu valor. Então, hoje, a prestação de serviço, a nossa área, por exemplo, ela consegue, o Adeus, por exemplo, que é da administrativa, consegue falar isso de uma forma até talvez mais clara. Hoje, quando a gente trabalha com prestação de serviço com empresa pequena, sei lá, o cara seja recurso humano, seja financeiro, administração, uma empresa pequena hoje ela consegue entregar muita coisa para o cara, tem uma entrega. É diferente, por exemplo, você pega um estagiário de administração hoje, coloca uma empresa grande que do DAE, o cara vai ficar 2 anos, talvez, levando documento, isso aí que você falou, leva café, leva lanche, vai entrega um documento para um setor ou outro. A Prodpec foi uma escola para muita gente, e outras hoje, que é de prestação de serviço, que eu sempre me espelho nisso, converso com quem entra na empresa, eu falo, aqui você, mas o salário, não, aqui você vai ter oportunidade. Você vai ter oportunidade, você vai aprender, eu vou te entregar muito. E é o que acontece hoje. Hoje, uma prestação de serviço, talvez seja o mesmo caso que você, a sua política que você implantou lá no escritório de advocacia, seja parecido com isso. Hoje eu chego e falo para quem está entrando, olha, aqui você vai trabalhar assim, aí de repente, eu não estou entregando para o cara de lá no outro setor, não, estou entregando para ele de repente, olha, resolve isso aqui para mim, compra. Resolve isso aqui para mim, corre atrás. É recurso humano, contrata, né? Hoje, por exemplo, a gente tem isso. sim. Se sentou, daí eu já falo assim, contrata. Mas o que eu faço? Eu vou te ajudar, mas contrata. Então, a prestação de serviço, para quem hoje quer aprender, para quem quer realmente ter a desenvoltura profissional maior, é um excelente segmento. É um excelente segmento hoje. Eu falo para todos. Todos que vão na empresa hoje, que estão começando na empresa, eu falo, eu estou te dando oportunidade. Eu enxergo um pouco daquilo que você falou sobre a política que o Celso trabalhava. Hoje eu tento trazer um pouco disso também, porque realmente funciona. Realmente tem resultado. Entendeu? E eu me lembro quando eu tinha 19 anos de idade, que eu estava saindo da faculdade ali. Isso aconteceu comigo na Indy, né, Mendes? Quando eu cheguei na Indy, o Mendes me ofereceu uma oportunidade para trabalhar nos recursos humanos, né?
e passou-se ali 3 meses, aí já estava com recursos humanos e o financeiro sendo só que eu não sabia de nada, estava saindo da faculdade, eu sabia a teoria ali da faculdade, né, aquilo que a gente aprende na faculdade de administração, mas a prática ela é totalmente diferente. Então, caiu ali na minha mão para que a gente cuidasse do recursos humanos juntamente com o financeiro por um período só, até reestruturar o que nós estávamos organizando, e foi bem num período difícil, né, Mendes, de uma obra que a gente teve um processo de admissão muito grande de muitas pessoas, então foi uma escola para mim, porque a gente ficava ali digitalizando documentos, não sei se o Mendes lembra, Sim. até meia-noite. Tinha dia que meia-noite Eu estava estava em Pernambuco na época. o Mendes estava em Pernambuco, a gente ficava aqui organizando a parte de documentação e eu estava aprendendo ainda, e foi muito importante para mim, porque a gente aprendeu, teve muitos erros que fizeram a gente acertar ali, que a gente fica mais, né, o couro fica mais firme. Hoje, quando você pega, você já olha, mas é extremamente importante, como você falou que já chama o pessoal, os seus estagiários ali, na época eu entrei como assistente lá, já para trabalhar como advogado. Eu já trabalhei, já entrei Como trabalhando administrador. como administrador ali, porque Sim. era tudo a minha responsabilidade que foi me entregue ali E naquele. as pessoas, ela tem essa característica. Quando você contrata alguém, Uhum. hoje a gente sabe que a disciplina ela se sobrepõe a várias habilidades. Então, quando você contrata alguém que o cara corre atrás, a pessoa corre atrás, ele consegue. A Sim. informação, você acabou de comentar, a informação está aí. Hoje a pessoa quer tirar uma dúvida, hoje o próprio algoritmo encontra ele. Se eu Sim. digitar ali, por exemplo, é, ASO do encanador, um exemplo. Daqui a pouco o algoritmo acha com mais informações, seja em qualquer plataforma. Não, o que eu falo é justamente isso. Depende da pessoa. Por isso que eu falo, depende dela buscar o conhecimento. E hoje ela tem, igual você falou, ó Deus, tem ferramentas para isso, e muitas. Muitas. Hoje nós temos, a tecnologia evoluiu tanto, o mundo evoluiu de tal maneira que você tem todas as oportunidades. Basta as pessoas se concentrarem no seu objetivo, ter uma casca mais grossa, vamos dizer assim, Sim, para aguentar ou não. Por exemplo, na advocacia, nós vivemos com o não diariamente. sim. Então, eu estou de um lado com o problema do cliente, do outro lado, eu tenho outra parte com o problema do outro cliente dele. Cada um quer ter sua razão. E no meio disso, eu tenho um juiz, ou um desembargador, ou um ministro, que vai julgar o meu caso e muitas vezes não vai ser favorável num primeiro momento para mim. Se eu me decepciono ali no primeiro grau e ali já me frustro, como que eu vou chegar no segundo grau para tentar reverter essa decisão, se nem eu estou acreditando naquilo? Então, quando eu falo que às vezes as pessoas não estão preparadas, porque eu vejo muito isso, essa decepção, essa falta de acreditar naquilo que você pode fazer. Não, peraí, tivemos aqui algo, mas dá para a gente reverter, vamos buscar, vamos correr atrás. Hoje eu vejo mais. Por isso que muitos advogados, infelizmente, começam e param nessa barreira, porque você ouve muitos não, você se decepciona com muitas coisas, às vezes até com. Você fala assim, poxa, mas não aplicou a lei como deveria aplicar. Acontece. É E, normal, isso é. e hoje falando como já advogado, bem conceituado, hoje você como advogado, o que que você enxerga hoje? Poderia falar para a gente assim, poxa, essa é a parte negativa de ser advogado e essa é uma parte que eu enxergo muito como positiva. Quando você entra na faculdade, uma das coisas que a gente mais ouve do professor é assim, ó, não se apaixone pela causa, porque isso traz frustrações. No início é difícil você compreender isso, porque você ouve um cliente, conta a história para você, lógico que você não vai acreditar nele 100%, você vai ter que averiguar até para você fazer a defesa. Você não pode, o cliente falou, você 100%. Inclusive, você tem uma responsabilidade em falar a verdade para o cliente, em confrontar o cliente e falar: olha, isso que você está me falando não bate. Então, eu preciso das informações, senão eu vou fazer sua defesa errada. Então, precisa ter essa. Então, o que que acontece? A maior dificuldade que eu vejo hoje nesse confrontamento, às vezes, é a decepção de você fazer algo bem feito, a- aplicar corretamente aquilo ali no papel, fazer algo que a gente fala assim, nossa, fiz o processo. Minha tese é forte, tem tema repetitivo do STF, súmula, tal. E chega um juiz de primeiro grau, dá uma decisão divergente de todas as outras cortes. Aí você tem que parar para analisar o que saiu de errado.
Foi a minha petição? Foi algo que eu não fiz? Tudo isso vai fazer com que você cresça profissionalmente. E o que eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem é ultrapassar essa barreira. Se decepcionam nos primeiros momentos e leva aquilo para a vida. Então, às vezes, começa a trabalhar. Aí vai muito daquela pessoa que está ali buscando dinheiro, não está pela profissão. É aquilo que nós falávamos, né? Quando falavam para mim assim, você é doido fazer OAB tributário. Mas era o que eu gostava. Se eu fizesse todo mundo falava assim, não, faz trabalhista que é mais fácil. Eu não gostava de trabalhista, até hoje não gosto, não atuo na área. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta. Quando você faz aquilo que você gosta, por mais que você se apaixone ou não na causa, Se torna natural, se né? torna natural. Você vai se decepcionar? E às vezes eu acordo pensando num processo, falo assim, puxa, se tivesse mudado essa linha, talvez, surgem situações novas, porque a gente está de um lado tentando fazer de um jeito, a outra parte está tentando fazer de outro, e o juiz está de outro lado tentando fazer do jeito dele. E vai ter ali uma colisão de ideias. Você não sabe para que lado, mas vai haver. E isso muitas vezes decepciona, frustra, né? Você tenta, tenta, tenta e às vezes chega lá no resultado final. Agora, o sucesso do advogado está em conseguir fazer o quê? Cliente. Mas como que ele forma cliente? É sendo honesto com o seu cliente. Então, quando eu pego um cliente, por exemplo, o Zé Mendes nós já conversamos várias vezes e eu falo para ele, eu não estou aqui para ganhar o seu dinheiro. Eu tô aqui para te passar o que você precisa realmente fazer. Se você tiver um problema que dá para resolver, eu vou te falar, olha, isso dá para fazer assim, assim, assado. Se não dá, eu vou ser muito sincero e falar, olha, não dá para fazer, você tem esse e esse problema, a gente pode fazer assim, assim, assado, mas você está ciente de todos os resultados. Porque ganhar dinheiro na advocacia é fácil. Conseguir manter-se na profissão é outra história. Porque se eu minto para você, ainda mais na minha área tributária, você chega para mim lá com um áudio de 2, 3 milhões de reais. Se eu bato no seu ombro e falo assim, olha, ô Deus, não se preocupe, me dá 100 mil aqui que eu resolvo para você o problema. Você fala, oh, 3 milhões eu pago 100 mil, tá barato Muita demais. promessa para esse. Tem, né? Aí eu enrolo o seu processo ali por muito tempo, daqui 10 anos vem o problema para você. Você fala, Mata, você disse que resolvia. Ah, aí começam as desculpas. Aquilo ali, você nunca mais vai voltar naquele advogado. Entendi. Agora, o advogado que foi sincero com você, que quando acontece as coisas, não, bem que você me avisou, ele vai, ele vai te cativar pela honestidade. E é uma coisa que hoje no mundo a gente tem que prezar muito. Sim. Né? Então, eu costumo dizer que o advogado não está ali para falar, o bom advogado não está ali para falar o que o cliente quer ouvir. O bom advogado, ele está ali para fazer com que se cumpra a lei. E muitas vezes a lei vai fazer doer em alguém. Sim. Que é Entendeu? bom para um, E às vezes é às ruim vezes para o o que outro. está na lei não é justo. Para alguém não é justo. Sim. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas criticando advogados, assim, ah, mas está defendendo um assassino. E, por exemplo, eu não atuo no criminal. No meu escritório não atuo no criminal. Mas eu não recrimino ninguém, porque toda pessoa, por mais que ela tenha feito qualquer coisa, ela merece ser julgada nos termos da lei. Então, o advogado está ali para fazer cumprir a lei, para verificar o processo. Ele não está ali para analisar se o cara é bom, ruim, mal, bonito. Não, ele não está ali para isso. Ele está ali para analisar se o processo está dentro do devido processo legal e está se cumprindo a lei. Porque se ele não tivesse para aquilo ali, não precisava de advogado. Nós tínhamos um tribunal de exceção que julgava do jeito que queria. E é interessante ele falar dos pontos positivos e negativos aí de ser advogado, né? Se a gente vai lembrando não sei se quem está em casa e assiste série de advogado, você assiste a série de Sim. advogado sendo um advogado também, que eu já assisti Outros, várias. várias, né? Que aí você fala assim, não pode se apaixonar pela causa, e é muito interessante. Eu assisti How to Get Away with a Murder, como defender um Aham, assassino, que ele vai falando dessas situações aí, e acontece, né? Assisti Good Wife também, aham. que não sei se você já assistiu, que retrata toda essa história dos advogados aí, alguns se apaixonam pela causa, outros se frustram com essa. Tem todo esse jogo, porque é um jogo, né? Sim. Ali você. Às vezes você não ganha. Um exemplo. Que as Aquilo lá pessoas, retrata a realidade às vezes mesmo. você não ganha no mérito, você ganha processualmente. O que que eu estou dizendo isso? Vou dar um exemplo. O Lula foi condenado em várias instâncias, o presidente. Ele ganhou no mérito? Não, ele foi absolvido porque ele não
cometeu os crimes? Não. Ele ganhou processualmente, porque os advogados dele encontraram uma falha processual que levou à nulidade de todas aquelas sentenças. Nós estamos falando de um caso que envolve muita política, é diferente. Mas é um exemplo claro de que você pode ver que separa o que é mérito do que é processual. Então, muitas vezes, você vai ver condenações, por exemplo, na seara trabalhista. Empresa intimada, eu já vi isso acontecer. E o empregador não consegue ir na audiência. O carro quebra, chega atrasado, a audiência já começou. Ele tem um prazo de tolerância para chegar. Sim. Se ele não chega, ele é considerado rével. Presume-se que tudo que aquilo que o autor alegou contra ele é verdade. É lógico que o juiz vai fazer o discernimento. Ele também não vai dar a caneta e falar, te dou tudo. Não é assim. Mas muita coisa o juiz vai condenar. Que a revelia, ela traz esse ônus para o empresário, para a parte ré. E isso, veja bem, às vezes ele até tinha prova daquilo ali. Mas o momento processual dele de produzir essas provas, às vezes com testemunha, passou. Ele não foi na audiência. Foi. Ele foi rével. E às vezes ele é condenado por uma falha processual. O advogado às vezes perde um prazo. E às vezes não é nem culpa do advogado. Mandou uma guia para o cliente pagar, ele não paga, fica enrolando para responder, para enviar documento. Muitas nuances dentro de um processo. Por isso que eu falo, nem sempre um processo vai acabar em injustiça. Às vezes vai se cumprir a lei. Seja-se para cumprir o que é processualmente falando, seja-se para averiguar o mérito. Legal. E hoje, a nível de Anápolis, Matheus, eu fiz um treinamento agora, recentemente, e os advogados que tinham no treinamento, acho que 80% trabalhista. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de advocacia, existe. Eu sei que na sua área é o que tem menos, essa parte fiscal, essa parte tributária. Mas hoje é trabalhista, existe mais advogado trabalhista, vamos Não, falar a nível de Anápolis. acho que não. Acho que o cível ainda é a grande base. É, É porque o cível, ele engloba muita coisa. Família, sucessões, indenizações, direito imobiliário está ali dentro do cível. Até o próprio tributário tem um pouco de a gente cível. fala de monetização do serviço, aquela questão toda comercial. Hoje, Quando, por exemplo, civil é melhor, então, comercialmente falando. não, mas é uma base que sustenta o seu escritório. Vou dar um exemplo. Eh, o trabalhista, ele é uma especialidade. O tributário é uma especialidade. Dentro do cível tem várias Cível especialidades. clínico geral, É o vamos clínico assim geral. dizer. Por isso que, às vezes, o advogado Boa. que inicia, ele inicia no cível. E ali ele vai pensando oportunidades. Eu prezo muito pela especialidade, mas é muito difícil você cobrar um advogado em início de carreira que ele se especialize, que ele já comece especializado, a não ser que ele venha, por exemplo, de uma família de advogados, que ele já entre num Sim. escritório onde já tem um suporte para ele. Mas o cara que começa a advogar sozinho, ele tem que captar todos os tipos de causa. É lógico que com responsabilidade de pegar algo que ele saiba fazer, para não complicar a vida do cliente dele. Eu costumo dizer que advogado que tem vaidade e ego de não saber falar assim, olha, essa não é minha área, mas eu tenho uma parceria que vai conseguir resolver o seu problema. Eu te atendo. Você quer assim? Cara, beleza. Eu tenho um especialista dentro, por exemplo, dentro do meu escritório. Muitas vezes o cliente me procura, porque ele enxerga o escritório o meu nome dos meus sócios. Então ele ali dentro, às vezes ele enxerga um que ele tem mais proximidade. Sim. Às vezes não é esse cara que vai mexer no processo dele. Só eu, ou é outro. Aí a gente tem que ter essa hombridade de saber falar, olha, eu não mexo com isso. Por exemplo, qualquer cliente que nos procura com um caso criminal fala, olha, o meu escritório não atende. Eu te indico alguém. Mas aqui dentro do meu escritório é essa especialidade. Eu não tenho. Tem advogados e advogados, seja Em em todas as qualquer área. profissões, Tem um você cara vai que ter se destaca. bons e maus advogados e bons e maus médicos, como todas as áreas. Você não pode generalizar. Mas a dica que eu dou para quem está entrando no mercado é tente se focar numa área, faça parceria. Se você não é especialista, busca Tem muita parceria. parceria, né? A gente Tem. percebe que tem Hoje eu muita advogo parceria na área de advocacia. muito para advogado.
para advogados que não atuam na área tributária, que é um nicho que poucas pessoas. Que eu falo, quando eu falo assim tributário, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que pega muita tese tributária e vai no embalo. Ele não é um tributarista, ele tá fazendo uma tese que está embalada, de FAO, PISC, recuperação de crédito, mas o cara não é um tributarista. Você põe ele para resolver um auto de infração, ele não dá conta. Quando eu falo tributarista, são aqueles que militam mesmo no tributário, na defesa de autos de infrações, na busca de um planejamento tributário, né? Eu falava para os emendos aqui antes da gente startar que hoje, graças a Deus, está mudando a cabeça do empresariado. O empresariado, eu vejo isso tanto na contabilidade quanto na advocacia, e olha que na contabilidade eu falava isso há 20 anos atrás, que os contadores que não tiveram a oportunidade, os mais velhos, de ter um filho que o sucedeu e estudou e modernizou o escritório, hoje está penando. Porque dentro da contabilidade, o contador antes era o famoso guarda-livros. E existe, eu vou falar para você, hoje existe uma realidade que 90% dos escritórios de contabilidade não sabem fazer contabilidade. Eles sabem apurar imposto. Mal é mal, no dito popular. A grande maioria não sabe fazer um balanço, um balancete, fechar um demonstrativo contábil, uma DFC, uma demonstração de lucros e prejuízos. Eles não sabem. Por quê? Porque às vezes o cara ele tinha ali um escritório razoavelmente médio, tinha uma renda, ele foi envelhecendo, e é natural que as pessoas vão envelhecendo, vão tirando o pé do acelerador, Sim. já às vezes não se especializa mais tanto, não busca, e não teve ninguém que sucedeu, e ele estagnou. Isso é uma realidade dentro da contabilidade. E hoje está começando a modificar, e o empresário está enxergando isso. Então, o empresário está migrando do contador para aqueles que estão trazendo novas tecnologias, novas ferramentas. Porque se você não migrar, isso está acontecendo. Acontece no direito. Se você não migrar, se você não se especializar, você vai saindo do mercado aos poucos. E essa parte fiscal é tão complicada que você tem que pagar curso para saber como é que paga. E o empresário está mudando a mentalidade, ele está buscando um contador mais voltado para assessoria contábil e está buscando o advogado de forma preventiva, de assessoria fixa. Hoje, dentro do meu escritório, graças a Deus, cada mês entra novas e novas empresas de assessorias permanentes, onde eu tenho um contato Você direto faz o nas acompanhamento. decisões da empresa. Isso é que é o mais importante para uma empresa. Às vezes o empresário pensa, não, mas para que eu vou ter um advogado? Eu não tem problema. Não, você vai ter o advogado para evitar ter um problema. Sim. Às vezes até ter um problema, mas com um risco calculado. Então, na hora de assinar um contrato, hoje eu tenho empresas que ele manda para o meu escritório. Ó, tem esse contrato. Aí eu vou analisar o contrato para ele e falo, olha, você corre esse risco. Se temos que alterar isso, porque isso é um risco para você. E aí nós entramos em contrapartida com a empresa do outro lado para alterar esse contrato e chegar no senso comum. Então, na verdade, hoje o advogado que traz um escritório de advocacia como assessoria, ele está fazendo um investimento para evitar um problema maior, seja a nível de planejamento tributário, planejamento trabalhista. Então, por exemplo, dentro do meu escritório, você contratou, o meu departamento trabalhista, ele vai dentro da sua empresa, isso é todos os escritórios que trabalham nessa área trabalhista, eles vão para dentro da sua empresa e vão fazer o quê? Um apanhado. Faz uma Ele vai te falar, auditoria Deilson, prévia. olha, você está com esse problema, você corre esse risco, você está correndo isso, você pode melhorar aqui, você pode melhorar lá. Então, não só no trabalhista, mas tributário, dentro do cível, aí você tem consumidor, o pessoal vai olhar, olha, hoje você está trabalhando dessa forma, você tem essas possíveis demandas no consumidor para te evitar isso. Então, por exemplo, às vezes acontece um problema entre o empresário, o funcionário do empresário e um cliente. Ele liga, olha, aconteceu essa situação. A gente vai dar um norte para ele. Olha, você pode ir até tal limite. É melhor você buscar isso, não deixa judicializar assim, ou vamos propor isso. Então, o preventivo te sai muito mais E em a gente conta sempre do que o perde. ativo. A gente sempre perde quando não se atenta para algumas coisas. A exemplo, sei lá, existe essa guerra, essa questão de município, principalmente município, Sim. estado e município. Federal não tem jeito, é uma esfera, né? Mas estado e município sempre, a gente sempre tem essa dificuldade. Um exemplo que aconteceu com a gente há algum tempo, eu me lembro que nós fizemos um trabalho para uma indústria no DAIA e a mão de obra estava alocada aqui em Anápolis
E aí nós emitimos a nota para São Paulo e São Paulo me fez a retenção do ISS. Beleza. Depois de quase um ano, uma fiscal da prefeitura bateu na porta e perguntou: onde estava a sua mão de obra? "Não, a mão de obra estava aqui. Então você tem que recolher aqui. Ah, mas eu já paguei. Eu escutei. Não, você tem que pagar aqui. E aí você entra com processo para receber de São Paulo. Já deve ter 3, 4 anos, não recebe. Depois de uma situação bem parecida, o time foi para Minas Gerais, Pouso Alegre, a mão de obra toda alocada lá, emitimos as notas, recolhemos o ISS, inclusive tem essa diferença, que acho que em Anápolis que nós estamos com 5%, lá era 3%, alguma coisa assim. E eu tive a auditoria também da Prefeitura de Anápolis, procurando o ISS. Cara, aí foi desgastante. Aí eu até falei para a fiscal na época, falei, olha, dois pesos, duas medidas. Há pouco tempo atrás eu paguei um imposto aqui, porque a mão de obra estava aqui. A nossa mão de obra estava em Minas Gerais, em outro município, outro estado, e aí foi um Deus nos acuda. Entendeu? Ou seja, mas aí nós pegamos a cópia do contrato, nós comprovamos que existe um contrato entre a nossa empresa, entre a Inserso, por exemplo, e o cliente, mas foi uma luta de meses até que a gente conseguiu convencê-los de que realmente a mão de obra estava alocada. Pra você ter uma ideia, a fiscal, por exemplo, ela caminhava dentro do galpão perguntando: isso aqui foi feito aqui? Vocês fizeram algum corte aqui? Fizeram algum? Não, tudo lá. Vocês pintaram alguma coisa? Não, tudo lá. Você entendeu a dificuldade? Ou seja, dessa época para cá, não, nós aprendemos hoje, já fizemos essa correção, hoje a gente é bem atento com isso, mas a gente destaca a importância, sim, de ter. Esse, por exemplo, é um item. Quando a gente leva para a esfera estadual, questão de CMS, questão de FAO, questão de substituição, então, ou seja, é muito complexo. Olha, para você ver, hoje nós temos um arcabouço fiscal, tributário, com mais de 4.000 normas. Cada estado, cada município possui um código tributário municipal e várias instruções normativas regulamentando esse código. Cada estado possui um código tributário estadual e vários regulamentos e várias instruções normativas, decretos. E aí você tem um código tributário nacional. Então veja que a questão tributária ela é muito abrangente. Olha a importância de você ter um suporte jurídico na tomada de decisões, porque às vezes uma decisão errada sua, você tem um impacto gigante, um desgaste que vai lhe custar caro. Sim. Porque primeiro, vou dar um exemplo, quando você tem um escritório de advocacia que te dá um suporte, se você chega uma demanda, por exemplo, aconteceu com um cliente nosso, ele foi autuado pelo PROCON indevidamente, o valor da multa era R$ 3.000. Se você pensar bem, para a empresa do porte dele, R$ 3.000 era um valor baixo. Sim. Se ele fosse contratar um advogado a partir dali para derrubar essa multa, seria inviável. Porque qualquer advogado ia cobrar dele pelo menos R$ 2.000, com a chance de ganhar ou perder. Então, no risco, normalmente essas multas têm redução, alguma coisa, ele pagaria ali seus 2.000, mataria a multa, ficaria inviável. Quando a empresa já tem um departamento responsável, ela já passa para o departamento jurídico dela, que vai analisar se é viável pagar ou não. A ação já é rápida, né? Já é outra situação. Ah, vou fazer um contrato, vou contratar um pessoal, que forma que eu posso fazer? Olha, existem várias nuances. Então, esse preventivo e essa mudança de mentalidade do empresário é muito importante, porque a fiscalização, os órgãos públicos, com a modernidade que existe hoje, principalmente em tecnologia, eles estão com um poder de fiscalização maior. Quando eu entrei no escritório de contabilidade, na época a gente transcrevia aquilo que a gente datilografava para livros através de um negócio chamado gelatina. Você datilografava, né? O curso em alta era curso de datilografia. Você datilografava numa folha carbonada de dupla, você pegava essa folha, colocava num negócio que era grande assim, que ficava na geladeira. Você tinha que trazer ele. Os contadores mais antigos aí vão saber. E aí você passava esse papel para essa gelatina, esfregava no verso, tirava o papel, pegava essa gelatina e transcrevia para o livro. Você põe ela no livro, ele meio que crimbava o livro.
Aí você limpava, tirava, limpava a gelatina e punha na geladeira de novo. Ali para um ciclo ali para poder ser usado. Então eram várias folhas de gelatina que a gente usava. Cara, isso era rotineiro. Então, como que eu fiscalizava naquela época? Só com auditor fiscal, com trabalho manual. Hoje, vou dar um exemplo para você. A Secretaria do Estado, da Fazenda, é tudo automatizado. Eles fazem cruzamento. Por isso que você tem uma gama de obrigações acessórias. Então, abri a empresa ali na junta comercial, automaticamente hoje vai sair seu CNPJ, sua inscrição estadual, e a inscrição municipal em alguns municípios sai automática. A Anápolis, por exemplo, está implementando, mas sai com alguns dias a inscrição municipal. Você já tem obrigações no mês seguinte. Mesmo que você fique com esse CNPJ paradinho, sem fazer nada, você já tem obrigações acessórias que, se você não cumprir, você paga a multa. Então, veja a necessidade de um bom contador e a necessidade de uma consultoria jurídica, porque o mundo hoje não te permite abrir uma empresa e ficar parado, igual era antigamente. Você abria um CNPJ, esperava, ficava ali anos. Às vezes não dava certo, você nem começou, você baixava. Tinha gente que nem baixava, tinha uma filosofia assim, ó, não baixa a empresa não, porque se Sim. baixar você vai ser fiscalizado. E você só era fiscalizado na baixa. Né? Aí o cara não baixava para não ser fiscalizado e não pagar a eventual diferença de imposto, que às vezes não recolhia ali. Se a gente pensar também aquela questão de levar o auditor até uma empresa, o fisco, ele se preocupou também com a questão seguinte, suborno, Sim. que o cara chegava ali para fiscalizar, era papel. Hoje, um auditor, ele não inicia um trabalho sem uma ordem superior. Então, para ele iniciar uma auditoria, ele não pode falar assim, não, eu vou lá nos Zé Minos. Então, para evitar até esse tipo de tentativa de corrupção, tem que ter uma ordem de fiscalização que é distribuída, não é escolhida. Então, quem dá a ordem em cima não escolhe quem vai fiscalizar. Há um sorteio ali entre os fiscais. Cai para ele. Deve ter uma metodologia, um parâmetro ali, de acordo com o volume de trabalho de cada um. Cai para ele e ele vai. E isso só é provocado mediante o cruzamento de dados que dispara um alerta. Então, vê, antes isso aí nem existia, não tinha nem essa Hoje o possibilidade. algoritmo ele cruza as informações É porque e aí assim, você é um possível. você emite uma nota para mim e você faz suas obrigações acessórias, além da nota. Essa nota já vai para todos os entes públicos. Eu também emito as minhas obrigações acessórias. Essas obrigações elas vão cruzar as informações. Se a minha não bater com a sua, vai disparar um alerta ali para eles. Eles vão intimar a gente. Hoje eles já intimam o contribuinte para autorregularizar. Ele já fala: olha, tá havendo uma divergência, você declarou tanto, mas na nota fiscal que está declarado tanto, há aí um erro, ou você aproveitou um crédito, não poderia. Hoje é assim. E ele já te falou, você pode autorregularizar assim, ou justificar o porquê disso, ou retificar, ou pagar tudo isso, ao nível de tecnologia na fiscalização que nós temos. E é interessante que você falou que a partir do momento que a gente abre um CNPJ, a gente já tem obrigações. Teve um fato que aconteceu comigo, a gente abriu um CNPJ da associação do handball, do Randesfa, e a gente abriu esse CNPJ no dia 26 de dezembro, faltando aí 4 dias para acabar o ano. Quando foi em julho do outro ano, tem uma obrigação a ser entregue referente ao ano anterior. Sim. E aí tinha que fazer toda essa obrigação de 4 dias do ano anterior que não foi feito. E aí chegou, a gente não fez, e aí veio a multa. Veio a multa de mais de R$ 500, se eu não me engano. Isso. Eu não lembro o nome do que a gente tem que entregar, do que é o que a gente precisa entregar em julho, eu não me lembro bem, mas eu lembro que por causa de 4 dias a gente teve aí uma multa de mais de R$ 500, porque, gente, por que não deixa para abrir no dia 1º, né? E é automático. Automático, sim. Não, venceu é igual imposto de renda. Eu faço muita declaração, uma das minhas especialidades é imposto de renda pessoa física. O prazo vencia dia 30, você entregou dia 31, 1h da manhã, meia-noite e 2, já está vencida, automaticamente já sai a multa no recibo. Então, assim,
A contabilidade hoje ela trabalha com prazos que são assim como a advocacia, não tem essa flexibilização. Pode acontecer de você entregar, é raro assim, ó, hoje, quando acontece um cliente fala assim, não, mas eu paguei e não entrou no sistema da Receita. Você pode olhar que houve algum erro no DARF, alguma coisa, mas se pagou certinho, muito raro não entrar. Acontece, mas é muito raro. E quando a gente fala de complicações, hoje, para a gente falar assim, poxa, é mais difícil uma empresa hoje. Você, como advogado, tem mais problemas na esfera, não sei, talvez federal, estadual ou até mesmo municipal. Hoje, o que mais é complexo, quando a gente fala, é o federal ainda? Ou isso? Depende do ramo de atuação. Por exemplo, o prestador de serviço, o problema dele vai estar sempre no município e no federal. Isso. O comerciante, o problema dele sempre vai ser estadual e federal, mais estadual, porque o ICMS é mais complexo do que os tributos federais, salvo algumas exceções. Mas o estadual é bem mais complexo. Em que pese está vindo aí uma reforma tributária, que tinha o objetivo de simplificar, mas eu acho que não vai ter Não, esse resultado esperado. seria uma pergunta, essa questão da reforma tributária. Todo mundo fala dessa reforma tributária, seja o prestador de serviço, seja a indústria, seja o comerciante, e a gente não tem uma clareza. Parece que fizeram a reforma e parece que eles vão modular isso de acordo com o cenário econômico, eu não sei. Hoje, por exemplo, o que você já viu com relação à reforma tributária, que já aprofundou no assunto, como que vai ser isso? Só interrompendo, Mendes, você vê essa pergunta porque ela é muito interessante, talvez seja uma das perguntas do ápice do nosso episódio de hoje. Eu quero fazer uma propaganda antes dele responder essa pergunta aqui. Ótimo. Porque, Matheus, nós temos aqui hoje, ó, na nossa gama de produtos, eu queria falar um pouquinho, Mendes também vai falar com muita propriedade, das barras de proteína da Nutri Brasil, que são as melhores aqui de Anápolis e região, né? Essa aqui, por exemplo, que eu tô, Matheus, ela é de churros, olha só. Olha, interessante. E é um suplemento alimentar extremamente gostoso, né? Que você pode comer qualquer hora, em qualquer lugar, você pode levar na bolsa, guardar na sua empresa, nas empresas, para você comer de tarde, tá ali na correria do dia a dia, né, E Mendes? substitui uma refeição, hein? Tá vendo? Olha só, essa aqui, por exemplo, é a minha favorita, ó. Essa é com leite em pó e avelã. Minha favorita também. É, e tem um negócio legal aqui, ó, com colágeno. Olha só. Você que se preocupa aí com a estética do seu corpo, não só com a estética, o colágeno é bom para Saúde, né? saúde no geral, né? Então a Nutri Brasil, gente, ela vem forte no mercado para trazer saúde para dentro da sua casa. Então, se você não conhece as barrinhas de proteína da Nutri Brasil, já segue aí no Instagram da Nutri Brasil e já adquire a sua também. Nós temos também outros produtos, né, Mendes? Essa é a creatina, a Olha só. famosa creatina. Um excelente produto. Inclusive, temos aí mais de 1.000 estudos voltados para a Uhum. creatina. Hoje é de criança a idoso. Não só pode, como deve, né? Com Tomar certeza. creatina. Eu, por exemplo, não fico sem. E as Também não. pessoas hoje, por exemplo, que eu conheço, ninguém fica mais sem creatina. Então, é um excelente produto. Essa aqui tem toda a certificação. É um produto 100% pura, tá? Zero açúcar, zero glúten. Então, super recomendo, hein? Olha só, deixa eu mostrar ali pro pessoal mais de perto aqui, olha só. Essa aqui, linda verde, ó, creatina monoidratada, 100% pura, e é da Nutri Brasil. Para você que tá vendo aí de casa, ó, já vai conseguir adquirir aí também a sua creatina, um suplemento alimentar maravilhoso aí. Essa é da boa. Essa é da boa. Daqui a pouco nós vamos comer uma barrinha dessa aqui, ó. Matheus. Mas seguindo aqui com o nosso episódio de hoje, vamos seguir sobre a reforma tributária, que foi a pergunta aí, o que acontece na sua visão, o que você acha dessa reforma aí? Sim, vamos falar sobre primeiro, é preciso entender o porquê que sempre se falaram da reforma tributária. Uhum. Como eu disse anteriormente, o nosso sistema tributário ele é complexo. Ele é regido por muitas normas. E hoje, né, o maior litigante do país é o Estado. É o Estado, né, os estados, municípios, União, o Estado como um todo é o maior litigante. Então,
para tentar reduzir essas brigas, e grande parte dessas brigas eram questões tributárias, tentaram falar assim: olha, vamos tentar simplificar a apuração dos tributos. Uhum. Porque hoje existia e ainda existe, né? Hoje ainda a apuração é muito complexa, há uma discussão muito grande daquilo que pode se creditar, se debitar, que causava esses litígios. A intenção, então, era o quê? Simplificar e, ao mesmo tempo, você diminuir a carga tributária do consumo. Então são dois objetivos: simplificar Sim, e reduzir. reduzir a carga tributária do consumo. O que é consumo? Quando eu compro uma barra de cereal dessa, por exemplo, da Nutri, eu pago o mesmo imposto do que uma pessoa que não tem a mesma renda que eu paga. Então veja que esse tipo de tributação, que é uma tributação linear, ou seja, ela é igual para todo cidadão, ela indifere se você tem ou não condição, ou indifere da sua condição social. Por isso que ela é a tributação mais cara e mais pesada e mais desigual. Nela realmente não se faz e nunca vai se fazer uma justiça social, porque eu coloco uma pessoa em situação de desigualdade social para pagar o mesmo imposto do que alguém que tem condições. Hum. E aí nós estamos falando de uma barra dessa, ela deve ter provavelmente aí, com todos os tributos, encargos, mais de 30% de imposto. Então, no seu custo. É desde a sua origem até o consumidor final, sim. Mas, então veja bem que, que essa é uma tributação desigual, essa é uma tributação que traz uma desigualdade. Então, a ideia era diminuir a tributação do consumo para melhorar. Por isso que as pessoas hoje, por exemplo, não sei se você já ouviu falar assim, nos Estados Unidos roubo é barato, na Europa, porque lá a tributação do consumo é a menor carga tributária. A tributação maior é na renda. Na renda, eu consigo tributar as pessoas de forma igual, tratando os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Por exemplo, vamos imaginar que o Deus ganha 20 mil, o Mendes ganha 5 e eu ganho 1. Eu vou pagar proporcionalmente ao que eu ganho. Você proporcional ao que você ganha, você proporcional. Justo. Você paga mais, você ganha mais. Eu pago menos porque eu ganho Mas menos. uma proporção em cima dos números. Sim, em cima do que você ganha. Vamos Aqui supor, o não. acréscimo de alíquota. Eu ganhando 1.000, vou pagar o mesmo tanto de tributo que você ganhando 10 mil vai pagar na hora de comprar a barrinha. Então é uma tributação injusta. Então, um dos objetivos seria diminuir a carga tributária do consumo, que é a tributação do consumo. Ela está em cima daquilo que pesa no bolso do brasileiro, em todos os alimentos. Por isso que, quando se falou de reforma tributária, veio aquela discussão, vamos isentar a cesta básica, os produtos da cesta básica, vamos criar uma série de mecanismos para tentar minimizar isso. E também simplificar a tributação, de modo que, olha, eu comprei e vou pagar X% de imposto de débito, X% de crédito. E não vai haver discussões acerca do que é crédito e do que é débito, como há hoje. Hoje é assim, uma indústria dessa, aí vai haver uma discussão como? Ah, o valor que eu estou pagando da publicidade da Nutri gera crédito para mim ou não? Tem essa discussão. Uhum. Um pedaço de produto que eu usei na embalagem me gera crédito ou não? A mão de obra me gera ou não? Essa é a grande discussão atual. E isso, reforma tributária vem para simplificar isso. Ela vem para colocar isso num patamar só. Mas a gente tem uma impressão, com a sua explicação, a gente tem uma impressão que aparentemente pode complicar mais, não? Sim. Por quê? Porque, por exemplo, o cara que vai consumir, ele vai consumir de um cara que produziu. Talvez o Sim. cara que produziu tenha uma renda muito maior do que o cara que está comprando ali como Sim. consumidor final. Mas o que vem para mudar? A reforma tributária ela vem para mudar o conceito da tributação. Certo. Hoje, quando nós falamos em tributação do consumo, nós temos a tributação que a gente fala que o tributo ele tem
ele de forma cumulativa e não cumulativa. Certo. A nossa Constituição falava que, por exemplo, o ICMS é um produto, é um tributo, que é um imposto que ele é não cumulativo, ou seja, o que pagou lá no início da cadeia vai gerando crédito para as cadeias seguintes, de forma que esse vendedor final ou o adquirente final não pague toda a carga tributária, ou seja, vai repassando, repassando, mas de forma a abater. Só que isso não acontece na prática muito clara, por conta Sim. dessas discussões. E existem também tributações que são cumulativas, que vai acumular. Para acabar com isso, veio a reforma. Só que ainda não é, por ter sido feita às pressas, e aí tudo que é feito às pressas é mal feito, e aí acabou-se que vai ter um impacto tributário para alguns setores. Então, por exemplo, Não pensaram, né? Em alguns o setores. setor de serviço vai ser o setor mais afetado, Caramba. porque é o setor que menos tem a possibilidade de usufruir de créditos, porque o crédito dele é a mão de obra, Uhum. não é o produto. E o que gera crédito é o produto. Então, por exemplo, vou falar da advocacia. A advocacia, eu tenho lá sócios. Esses sócios, eles não geram crédito, não vão gerar crédito. Então, qual crédito eu vou ter para bater no meu débito? Aí, olha só o impacto. Hoje, na advocacia, eu pago 11, em torno aí de 10% de tributo. Certo. A alíquota padrão da reforma tributária que se especula é de 27%. Então, eu vou saltar de 10 para 27. Eu tenho mais de 200% de acréscimo. O prestador de serviço vai sentir muito. A indústria talvez vai se beneficiar. Em muitos setores, a indústria vai ter uma redução na carga tributária. O comércio, acho que vai ficar elas por elas, não vai ter grandes impactos. Mas o setor do serviço, mesmo com as reduções que estão previstas para alguns setores, a advocacia mesmo tem uma redução de 30% e tal, ainda assim vai ter um impacto. E o setor de serviço é um dos setores mais produtivos do país. Sim. Que reflete que, por exemplo, aí vamos imaginar que eu celebro um contrato lá de serviço com a Nutri, com a Nutri Brasil. Eu vou ter que repassar essa carga tributária para ela, e ela Seu serviço. automaticamente vai ter que repassar essa carga para quem Sim. está adquirindo. Então veja que a carga tributária, infelizmente, a reforma tributária, infelizmente, da maneira como ela foi colocada, votada, discutida, e muito mal pensada de como deveria ser feita. Talvez o objetivo era nobre, a ideia era nobre, mas deveria ter tido um tempo maior de discussão. Então, na discussão política, acabou-se por atropelar etapas que vão fazer diferença e vão gerar litígio. Então, aquela ideia de diminuir o litígio, eu entendo que vai aumentar. Fora que hoje vai haver distorções, porque ela mexe com a destinação do tributo. Ou seja, vai alterar competências. Para onde O eu, governador tá. Anápolis, vendo para Goiás, vendo para São Paulo, onde que vai ficar esse tributo? Hoje é repartido, parte para um, parte para outro. Na reforma tributária vai ser no destino. Então, a tributação, onde houver um consumo maior, as regiões que tiverem um consumo maior, vai se enriquecer mais, porque ela vai atrair mais tributo para ela. Ainda que se tenha os fundos de participações do município e tal, para distribuir ali, vai gerar um impacto. Então, entendo que se ela não for repensada, nós caminhamos para algo que pode ser desastroso. Mas quando a gente Então, fala, por exemplo, de. precisa de ajustes. E ela ainda Isso. não foi 100% Ah, não está regulamentada. Não. 100%. Eu Não. até ia Ela perguntar está em isso. caminho. Ela vai seguir um processo, ela já tem uma regulamentação, mas ela depende de várias leis ordinárias que ainda não foram votadas, que muitas vão depender do estado e município junto, muitas vão depender de município e união. Então ainda tem essas particularidades que ainda não foram regulamentadas. Pela data lá, parece que é 2032 que é a finalização, pelo que 2032 é para ela estar rodando plenamente, plena. efetivamente. Até lá vai se trabalhar, olha só a Ajustes, complicação. então. Então pode. Vai se trabalhar com dois regimes de tributação, um antigo e um novo. Começa em Sim. 2026. Como que a gente vai conseguir conciliar isso?
Aí você vai ter que ter um bom contador e uma boa assessoria jurídica, porque Viu aí, né? se você não tiver, você vai ter aí uma grande dificuldade. Mas eu vou ter E a opção olha o volume de serviço que vai gerar para o seu contador, porque ele vai ter que apurar seu tributo em Ei, 2 contador. regimes. Não, e todo mundo Ei, vai ter que, contador. né? E todo mundo vai ter que começar a estudar de novo essa nova, tanto os contadores, quanto os advogados, quanto os empresários Mas o que empresário vai ter trabalham essa aí. opção de falar, eu vou seguir esse regime ou eu vou seguir o antigo? Não, ainda mantém a estruturação Eu tenho um de time você aí. ainda poder optar por lucro real, lucro presumido, ainda possui também as opções vai se manter o Simples Nacional. Então, assim, ainda vai ter subterfúgios, mas caminha-se para algo que seja único. Eh, o que eu prezo não precisávamos da reforma tributária, precisávamos de ajustes, Ajuste. porque nós tínhamos aí, nosso Código Tributário é anterior à Constituição. Então, nós estamos falando de um Código Tributário com mais de 50 anos de jurisprudência consolidada. Bastava pequenos Sim. ajustes, ajustes nas questões dos créditos, ajustes, para aí sim depois você vir ali e mudar conceito, porque o conceito da reforma tributária é que você traz a tributação que era antes por dentro para fora. Ou seja, é como nos Estados Unidos, você vai lá e compra essa caneca. O preço na prateleira lá é $10. Quando você chega no caixa, você vai pagar $10 mais 8% de tax, de imposto. Então é 10 mais 8%. É isso que nós tentamos implementar na reforma tributária. Essa é a filosofia. Então mudou conceitos que já estavam arraigados na nossa Constituição há muitos anos. Vai precisar de todo um estudo, até para os tribunais, até os juízes vão ter que estudar novamente para poder aplicar a norma E aí um corretamente. estudo em uma legislação que ainda está sendo em andamento. Caramba. E vai se alterar a legislação, porque vão descobrir algumas falhas que vão ser necessários Então, ajustes. então E hoje o muda-se setor a de prestação de política, serviço. aí nós estamos falando de algo que quando muda a política, muda toda uma visão. Se amanhã nós tivermos um outro governo, esperamos que sim, Oh, vai haver sim uma mudança nisso daí, com certeza. Porque hoje a reforma tributária do jeito que está, e esses dias o nosso governador o Ronaldo Caiado falou muito bem, ela é mais para uma centralização de poder, porque quem vai gerir toda essa arrecadação é o governo federal. governo federal. Então é mais para a reforma veio mais para um arcabouço de centralização de poder e controle dos estados e municípios do que para beneficiar a população. Essa é a grande realidade. Na minha visão, Vai se tornar como maior. especialista em direito tributário, e eu não consigo, e até hoje não ouvi nenhum especialista falando bem da reforma dentro do que ela foi feita. A expectativa era que se fizesse, era necessário. Se fosse feito da maneira correta, com estudos, com números corretos, mas da forma como foi feita a toque de caixa, em votações, tipo, primeira votação, segunda votação, em pouco menos de minutos, Demorou de muito e horas, aconteceu muito rápido. muito A rápido, verdade é essa, né? para uma área muito sensível, que você precisa de muito estudo. Mexe em todos os setores, Mete. né? Mexe Sim. no consumidor final, mexe. E quando a gente escuta, por exemplo, que o prestador de serviço vai ser o cara mais. E não tem jeito. O produto final, ele tem um valor agregado. Todo produto final tem um valor agregado que está ligado diretamente à prestação de serviço. A indústria não produz sem a prestação de E aí serviço. nós estamos falando de uma mudança, pensa bem, existe hoje contratos de serviço que são contratos de 10 anos para frente. Se o contrato não preveu esse reajuste, essa mudança de política fiscal, Sim. como que vai ser feito esse reajuste? Olha o litígio que isso vai causar, olha o impacto. Porque se ele não renegociar, o cara que está lá com a prestação onde ele pagava hoje, a tributação mais alta do serviço hoje, ela chegava ali a 19%, ele sair para 27%, é um impacto muito grande. Verdade. E isso, bolso da. Porque existem prestadores de serviços de todos os tamanhos, né? Você está falando ali de serviço pequeno, grande, os microempreendedores ali, e você acha que isso vai impactar toda a prestação de serviço? Ou toda prestação. Por quê? Aí nós falamos aqui de empresários que precisa, eu falei, né? Olha, você precisa ter um bom contador,
e você precisa ter um bom advogado. Mas nem todo empresário consegue pagar um bom escritório e um bom advogado. Muitos têm só a contabilidade e, infelizmente, se ele partir para um contador com um escritório maior, com mais estrutura, assessoria, que tem ali uma evolução maior a nível de estudo, ele não vai conseguir pagar, é inviável para ele, porque às vezes a empresa dele é uma empresa familiar. Nós temos aí prestador de serviço, o cara que arruma geladeira, o cara Sim, que faz pequenos serviços, mas que ele não se enquadra no MEI, mas também não é grande o suficiente para ele sair do simples. E que às vezes ele precisava sair do simples para ter algo melhor, para almejar algo melhor, mas ele vai se travar dentro do simples de novo. Ele vai ficar estagnado ali, ele não vai poder crescer. Porque se ele crescer, o impacto dele em sair do simples e ir para um lucro presumido ou um lucro real é muito grande. Então, esse degrau, que antes era normal a empresa do simples ela migrar, ele vai ter que recuar. Ele vai falar, não, peraí, é melhor eu faturar menos e sim. ficar aqui quietinho do que eu crescer. É o que acontece com Isso muitas empresas. a reforma vai inviabilizar, se ela não sofrer ajustes necessários de acordo com cada ramo de atividade, é impossível num estado do tamanho que é o nosso, na estrutura que a gente tem, com a gama de serviços que é prestado hoje, você ter algo muito uniforme. Sim. É muito difícil com a regionalização. Nós temos uma regionalização muito forte. Você que trabalha com serviço, você sabe, a mão de obra que você contrata no Nordeste é diferente do Sul, valor de mão de obra, tudo mais, é muito diferente. Verdade. Então, o que eu falo é, precisa-se pensar nisso, precisa-se evoluir para que isso não traga um impacto, E hoje, né? por exemplo, a empresa de prestação de serviço, que é o que nós falamos, hoje, sei lá, o período que nós estamos hoje, junho aí, tal, finalzinho de junho já de 2025, a gente já consegue, a gente já conseguiria, por exemplo, mediante o escritório, seja contabilidade ou advocacia, a gente já começar a adequar a empresa para isso? A gente já Sim, consegue isso hoje? sim, porque a função do escritório, tanto da contabilidade como da advocacia, é te preparar para o cenário e criar mecanismos e estruturas para que lá na frente, a hora que vier a implementação, você tenha condições de entregar isso para o seu contador, para ele contabilizar, e também se planejar para, às vezes, eventualmente mudar para algo que Sim, seja interessante. Porque sem números e sem esses dados, sem esse suporte, você não vai conseguir fazer essa migração. vai ser Então, desafiador. é desafiador, mas é necessário que a pessoa tenha essa mentalidade, que o empresário tenha essa mentalidade de Lembrando buscar que caso não mude o nosso governo, pode ser que uma mudança de governo, isso também seja. seja prorrogado. Existem várias nuances políticas, né? Nós estamos aí, e já há números. Aí o que eu critico mais essa situação há números, há estudos que comprovam que quanto mais você desonera as empresas tributariamente, mais você aumenta a arrecadação. Sim, Isso aconteceu lá em 97 com a criação do Simples Federal, que existia antes. Quando criou-se o Simples Federal, muitas empresas migraram, porque antigamente era só presumido e real. real. Quando criou o Simples Federal em 97, houve um aumento da carga tributária, porque desafogou o contribuinte, ele passa a não sonegar, ele passa a não arriscar. Não, peraí, aqui já dá Uhum. para me pagar certinho, eu não vou arriscar. E, e com isso, depois veio o Simples Nacional, mais abrangente, melhorou mais ainda, aumentou ainda mais a arrecadação. Então, o governo deveria ter seguido essa linha. Não, peraí, nós temos que pensar em quê? Olha, o exemplo disso, na pandemia houve uma desoneração e houve um aumento da arrecadação, mesmo com atividades paralisadas. Mas por quê? Porque o cara quis pagar certinho, para depois não se arrumar lá na frente. Sim, Quando vier a reforma, se o cara vir, a primeira coisa que ele faz é começar a sonegar. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu não estou falando aqui nem incentivando ninguém a fazer sim, isso. claro. Eu estou falando de um dado concreto que é real. Então, tem que mudar a mentalidade, mas essa mentalidade tem que mudar lá em cima, né? Não tem que, temos que parar de fazer políticas de governo para fazer políticas de Estado, pensar no bem do empresariado. Porque quem produz riqueza é o empresariado, né? O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós, Sim, trabalhadores, né? sim. É a fonte de. É onde vai, ajunta-se e depois distribui. Sim. O governo é um sócio. A Sim. realidade É o é essa. majoritário, né? Seu sócio majoritário. Está 90%. Vocês No acreditam? lucro ou no prejuízo ele vai ganhar.
Isso aqui nós já conversamos 1h30. Passa rápido. Passa rápido demais. E eu quero falar com você que está nos assistindo aí, que não é inscrito no nosso canal, né, do YouTube, já pode se inscrever e também acessar as nossas redes sociais aí para você seguir a gente no Instagram para participar semanalmente aqui com a gente do nosso Empresariando. Toda semana vamos estar aqui batendo esse papo como esse aqui, que só tem a agregar na nossa vida. Já estou saindo daqui com grandes aprendizados E aí, um né, pouco Mendes? preocupado E o também. Mendes já preocupou o Mendes, Matheus. Falei de reforma, Você já mudou falou aí dos semblância. 27%. Não, isso vai demorar ainda, fica tranquilo. Fica tranquilo por isso. Ô, Matheus, mas vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Já tem 1h30, mas não acabou ainda, né, Mendes? Não. É, a gente quer fazer algumas perguntas mais rápidas aí. Eu queria. E a gente queria perguntar uma. Eu quero deixar essa pergunta, acho que para todo mundo que vier aqui, né, Mendes? Um conselho que todo empresário precisaria ouvir. Eu queria ouvir de você. Qual seria o conselho que você, ou que você dá, ou que você daria, para o empresário mesmo que está nos assistindo aí? Qual seria o conselho que o Matheus daria para esse E empresário? eu vou escutar. Isso. Olha, eu acho que o principal conselho que eu possa dar para um empresário é, antes de entrar em qualquer empreendimento, se prepare. Busque as assessorias previamente. Saiba onde está entrando, quais os reflexos, os impactos, seja eles. Porque, lógico que quando a pessoa pensa em montar um negócio, ela só pensa primeiro no comercial. É a primeira coisa que vem para o O empresário. objetivo sempre é Sim. O objetivo sempre é esse. sobrepõe. Mas, às vezes, ele acaba esquecendo que o impacto tributário ou o impacto financeiro ali contábil, ele pode prejudicar o seu comercial. Existem atividades que a carga tributária é tão alta que, se o cara não trabalhar, arrisca, o risco dele é muito grande. E às vezes as pessoas colocam essa atividade em risco sem calcular isso, ela entra no negócio de cabeça. Então eu acho que isso se sobrepõe inclusive à perseverança. Porque o empresário ele tem que saber o momento de parar. Então, eu vejo muitas pessoas, não, o empresário tem que perseverar. Tem, mas ele tem que se planejar antes. Eu sei que existem realidades e realidades, mas se você puder entrar no negócio se preparando, vá atrás. Existem produtos, por exemplo, que são pautados. O governo fala, olha, você pode vender essa caneca a R$1, mas o imposto vai pagar sobre 10. A água é assim, a água mineral, ela exige uma pauta. Então, você compra lá uma garrafinha de R$2, você pagou imposto sobre 5. Mas eu paguei 2, não interessa. O Estado te cobra o imposto como se fosse 5. Então, veja que isso traz um impacto, porque se lá no seu cálculo comercial você pensou que ia pagar sobre 2, você já tem uma diferença grande na sua margem de custo, que você não calculou. Então, busque sempre se planejar antes. Empresário, busque o prévio, não o pós, porque é mais fácil você prevenir do que remediar, e sai muito mais barato. Com certeza. É aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? É o seu plano de negócios e o seu planejamento tributário, né? Porque muitas Exa- empresas começam sem isso. A grande maioria, na verdade, Sim. a grande maioria, ainda mais com essa complexidade que a gente tem na Olha, vamos imaginar nossa aqui, ó, um saco de cimento. O cimento hoje, vou dar um exemplo para você, acho que é uns R$30 um saco de cimento. 30, 35, É, o vendedor de cimento, ele ganha no máximo uns R$3, R$4 num saco de cimento. até que só vende à vista. Por Cimento isso que hoje só é à vende à vista. vista. Por isso que cimento é algo caro, só vende à vista. Só vende a prazo, de cartão, quando são grandes empresas. E normalmente é mais caro. Por que disso? Porque se ele, imagina, um saco de cimento ele é perecível. Se ele perder um saco de cimento, quantos sacos de cimento ele tem que vender para ter a margem de lucro e conseguir pagar aquele que perdeu? E aí dentro tem uma gama de tributo muito grande. Então, olha a dificuldade olha como que você tem que se planejar. Entendeu? Então, existem produtos, então, por exemplo, produto alimentício, você tem vencimento.
seu produto perde, existem consequências tributárias, existem situações tributárias, não é simplesmente perdeu e pronto, não. Eu tenho que dar baixa no meu estoque. Para dar baixa no meu estoque, eu tenho que comunicar ao Estado, eu tenho que emitir uma nota de baixa de estoque, eu tenho que estornar crédito que eu apropriei lá atrás. E aí, às vezes, eu tenho que ter o valor certo de mercado. Às vezes, imagina uma indústria que ela compra vários insumos, como é que ela vai estornar esse crédito? Então, olha a gama de informação que ele tem que ter. Então, é muito importante o empresário vai entrar no negócio, é igual um médico. Se você não for lá preventivamente fazer um check-up, você corre o risco lá na frente de sair com um problema grave. É importante ter essa visão, né? Ter essa análise. É por isso que a gente quis falar com o Matheus hoje, que traria para a gente aí essa visão mais ali, como que eu posso dizer? Como se de um médico dentro de uma empresa, né? Um Especialista mesmo, especialista né? que vai entrar ali e dar um diagnóstico, né? Então é importante ter essa visão dentro da empresa, Sim. essa visão dentro de qualquer contrato que vai se fazer, né? Júnior, olha o exemplo. Vocês abriram uma associação e por causa de 4 dias vocês pagaram uma 4 multa. dias. Porque vocês provavelmente não tiveram o conhecimento de que ao tirar um CNPJ, ao registrar uma associação lá no cartório e abrir um CNPJ, você tinha obrigações ali inerentes a isso, mesmo não movimentando financeiramente, não tendo Sim. R$1. Então, olha a importância. Talvez vocês tivessem ido num contador antes, que às vezes vão lá, não, eu quero só tira o CNPJ para mim. Sim. Beleza, eu não tenho assessoria. Para não pagar, para não gastar. Então, veja, é um custo. O que você paga para um contador é um custo. Porque o empresário tem que entender que não é só imposto. Nós falamos aqui de reforma tributária, eu falei 27% só de 5 tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Nós temos ainda imposto de renda, contribuição social, que não estão dentro do bolo. Caramba. Aí você tem taxa de prefeitura, taxa de licença, taxa de bombeiros, vigilância sanitária, Tudo é tem taxa. taxa. Os Eu tenho. Você entendeu? Não é só isso. Não é só aquele Os tributo. 27 Não é ali. só os. Se fosse, estava ótimo. Todo mundo pagava sorrindo. Perfeito. Entendeu? Aí você tem registrou um funcionário, você tem mais encargo tributário, que chega. Os encargos tributários e sociais chegam a mais de 50% do valor do salário do funcionário. Então, hoje, um funcionário que ganha R$2.000, ele custa para a empresa quase 4. Ele vai custar 3.600 e poucos reais. É 1,6, né? 1,6. Sim. Essa, Essa conta aí. essa conta você sabe fazer. E as pessoas não enxergam isso. Então, isso assusta quando o cara põe no papel que se ele não fizer essa conta, se ele não tiver essa assessoria prévia, o risco dele abrir e fechar em menos de um ano é grande. Muitas empresas fecham com 1 ano, né? Acho que tem um estudo aí que Sim. mostra que a maioria com 1 ano eles empinam a carroça. Por conta disso. É por isso que a gente Falta de, precisa. falta de conhecimento. Eu conheço muita gente que era funcionário, eu vou abrir empresa. Aí voltou e falou assim: você vai cair de novo. Não consigo. Não consigo. É desse jeito. E é isso, nós estamos aqui nesse primeiro episódio do nosso Empresariando, já conversamos aqui 1h36, estou aqui Rapaz. acompanhando, um assunto que se deixar a gente conversa aqui a noite Cara, inteira, já né? teria assunto sobre trabalhista também, que seria mais 1 Muito. hora. Ah, caramba. Abrir ali para falar de simples, de lucro presumido, de lucro real, mas a gente já gostaria de estender um novo convite para falar desses assuntos também, né, Sim, sim, Mendes? sim. Não, estou à disposição. É sempre importante e válido essa discussão, porque é através da discussão que a gente movimenta e chega nos Sim. nossos governantes, né? É essa discussão aqui que talvez gera sensibilidade em algumas das pessoas que estão à frente disso, para falar, opa, peraí, eu tenho que saber até onde eu posso, porque existem realidades muito diferentes, né? Num universo muito grande de tributação. Fomenta também o interesse do Isso. empresário. Quando a gente abre essa discussão, isso fomenta. O cara vai pesquisar mais, vai tentar entender. Antigamente o contador era um amigo que você quase não ia lá ver. Hoje ele é um cara que você tem que ter ele no seu churrasco. Sim. Essa é a realidade. O contador, o advogado, você tem que ter ele no seu churrasco. Porque toda hora surge uma novidade, toda hora surge uma mudança.
Então você precisa, eu falo, o empresarial ele tem que mudar. E da mesma forma que mudou hoje, a realidade para você contratar um escritório de advocacia não é igual a 10 anos atrás. Antigamente, para uma empresa contratar um escritório era uma fortuna, era só grandes empresas que conseguiam pagar. Hoje não. A realidade mudou, tem mais oferta no mercado, bons profissionais que conseguem fazer dentro de um preço adequado. Então mudou de forma a viabilizar. Entendeu? Então, acho que esse é o pensamento que tem que ter o empresário agora. Trazer contador, porque antes os caras tinham raiva do contador, que só mandava. Não, ele tem que trazer ele para ele. O Boy, toda vez que eu lembro de entregar as guias, né, da Aham. bicicletinha, rodava, eu era o cara mais odiado. Chegava lá. Nem bom dia os caras falavam. As guias, né? Deixa aí. É desse jeito. E é importante a gente promover um bate-papo como esse aqui para pessoas que estão começando agora, para pessoas que já têm as suas empresas aí, que estão precisando, né, de entender coisas a mais. Então, o nosso empresariando tem esse intuito de promover uma discussão bacana sobre a realidade das empresas, as novidades, também vamos falar de tributos. E isso é importante, tanto para o empresário, quanto quem quer aprender mais, quem vai abrir uma empresa. E eu acredito que um bate-papo como esse aqui hoje, trazendo o Matheus aqui para falar isso para a gente, agrega muito na vida do empresário, de quem tem interesse ali de abrir uma empresa, né? Com os conselhos, com tudo que foi dito, com os alertas que foram dados aqui hoje, principalmente sobre a reforma tributária, né? Eu acho que esse bate-papo nosso aqui agrega muito na vida do empresário, na vida das empresas em geral, né? Sim, sim. A gente abre, a gente chama atenção porque o que gera resultado para a empresa não é só produtividade. Sim. Não é. A maioria dos empresários se preocupa em produzir. E aquela questão de gerir, de gerenciar, de cuidar, E não, isso, não e faz isso é um isso. grande problema que muito empresário enfrenta, que o empresário, muitas vezes, ele está à frente do serviço. Por exemplo, Zé Mendes, quando começou, certeza que ele estava ali Muito operacional. no Sim. operacional com os funcionários. Mas chegou num certo momento que a empresa dele cresceu tanto que ele não poderia estar ali. Porque se ele ficar ali, ele volta a estaca zero. Sim. E o empresário tem que entender isso, que chega num certo momento em que ele não pode ser o cara que está à frente do serviço. Uhum. Isso em todas as áreas, isso até na advocacia é assim. Vai chegar um momento, está chegando um momento que hoje, cada vez menos eu consigo peticionar. Porque, em razão da responsabilidade que eu tenho com o gerenciamento e com a assessoria dos meus clientes, muitas vezes eu vou direcionar, eu vou coordenar. Mas eu não vou pôr a mão na massa para escrever, eu vou dar a ideia, eu vou dar o Sim. conceito. A sua experiência, a sua expertise, ela soma Isso, muito mais do que você lá no muito operacional. mais. Isso Muito. aí. E o empresário tem que começar a Sim, entender isso, sim. porque ele começou o A gente tem negócio, que ter essa ele consciência. teve a ideia criativa do negócio, ele teve a ideia comercial, a ideia gerencial. Aí ele acaba perdendo isso porque ele vai muito para o operacional, porque para ele no início é inviável ter algo desse jeito. Ele muitas vezes não consegue. E não chega um certo momento que ele tem que dar um pé para trás, falar, opa, Uhum. peraí, eu tenho que Sim. voltar aqui, ó, e eu tenho que desenvolver isso daqui. E aí, muitas vezes, por isso que é importante, aí eu parabenizo vocês pelo podcast, porque acho que esse é uma grande dificuldade, e eu acho que é um debate muito enriquecedor, que vai levar conhecimento para as pessoas que estão começando, e até os que já começaram e hoje não têm essa visão, e poxa, realmente tá aí, uma coisa que eu vejo que é uma realidade da minha empresa, e com a simples conversa num bate-papo que nós tivemos aqui de 1 hora e meia, às vezes muda a visão de alguém. Sim, e o nosso objetivo é esse, né? Nosso objetivo é realmente contribuir de uma forma direta ou talvez indireta, tá? Mostrar, trazer, né, pessoas de conhecimento, igual você, por exemplo, essa parte tributária. A gente quer trazer também pessoas para falar sobre gestão, né, essa parte administrativa, porque hoje com 20, eu tenho meus 44 anos, desde os 18 lá que eu estou no segmento, 21, 22 anos eu abri uma empresa, e eu falo sempre, eu aprendi a administrar a empresa, deve ter 6, 7 anos para cá que eu aprendi a administrar a empresa. E a ideia do empresariando é exatamente isso. É tentar mostrar para alguns empresários que estão passando por alguns caminhos, mostrar para ele que aquele caminho não é legal, é a gente contribuir para isso. E, claro, trazendo pessoas, repito,
Troca de experiência, troca né? de experiência. Pessoas iguais você veio hoje, contribuiu muito, não só para mim, mas para todos que vão assistir, Sim. né, todos que estão assistindo, e outros também que vão contribuir em outras áreas, né? Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do empresariando. Não, E nós já queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter deixado a sua família um pouco lá do seu trabalho para estar aqui compartilhando essa experiência, a sua experiência e um pouco do seu conhecimento, tanto para mim, para o Mendes, quanto para quem está nos assistindo em casa. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o que você traz aqui para a gente é de grande valia, né? E nós somos muito gratos por isso aqui hoje, por ter recebido você aqui, por ter recebido um pouco mais de conhecimento. A gente sai daqui com uma bagagem maior. Tenho certeza que haverão outras oportunidades, porque perguntas é o que não falta, né, Mendes? Verdade, verdade. E a gente vai fazer também um episódio ao vivo para que o pessoal também possa mandar aí sim. suas perguntas para a gente. Eu É, que mano. agradeço. Agradeço aí o convite, né? E me coloco à disposição sempre que precisar, né? Como eu falei, é importante trazer essa discussão e passar informações relevantes. Sim, sim. Matheus, eu da minha parte também, agradecer você pela sua prontidão. E quando eu falei contigo, já de imediato, tô dentro do projeto e tal, vou participar sim. Você que querendo ou não, lá eu lembro dos meus 18, 19 anos, eu lembro que você naquele ambiente lá do escritório, fazendo administração, aquilo que eu falei, até hoje eu tenho planilhas, né? Eu tenho documentos hoje ainda que eu uso, coisas que você usava na época que foi tinha tanta valia para a empresa, agregava tanto, eu trouxe isso está comigo até hoje. Então, quando eu falei com o Deus, cara, eu quero levar o Matheus, que é um cara que eu conheço da época, né? Era um cara que a gente sempre sofria junto, era um pega ali junto, aguentava porrada junto, mas no final a gente aprendeu. Sim, Que você falou, nós aprendemos muito. E hoje, o que a gente vive hoje, eu em um tipo de segmento, você em outro, nós temos bagagem que ainda é daquela época. E quem dera se a juventude de hoje, né, a grande maioria, pensasse dessa forma, como nós pensávamos na época. Então, acaba que isso aqui também eu quero que seja, que a gente consiga também de uma forma direta, que jovens, né, pessoas mais, sei lá, seus 18, 20 anos, que eles consigam, talvez através de ouvir, de escutar, chame a atenção deles para isso, para que eles talvez se interessem como nós fizemos na época, que hoje nós colhemos resultados por isso. sim, e nós temos que destacar, assim, sei que está terminando, mas pegando o gancho que você falou, o jovem de hoje ele é muito criativo. Sim, Assim, eles são muito mais criativos do que nós. sim. Então, o que falta é um ajuste, e talvez essa troca de experiência seja daquilo que a gente aprendeu com os nossos professores, com o Celso Silva, Fresarini, Luiz Henrique, Alisson, né, que veio toda aquela bagagem que nos deu, né, igual eu, dentro do escritório do meu pai, o meu pai me deu uma bagagem de vida, de conhecimento, de trabalho, isso passando para frente, igual nós fizemos aqui hoje, também da realidade de vocês, igual você contou da sua experiência, Sim. isso motive eles a estar buscando isso. Porque inteligência e criatividade, eles têm de sobra. Tem demais. Se naquela época eu tivesse um iPhone 16, 15, eu dominava o mundo, cara. Né? É Cheio de verdade. inteligência artificial É ainda, verdade. cheio de ajuda. Matheus, e o pessoal te encontra onde? Você pode falar para a gente o seu escritório, se você utiliza as redes sociais? Olha, hoje eu sou sócio do Neto Contabilidade, na contabilidade, e da Carvalho Moreira e Sandri Advocacia, né? Então, em um desses lugares, pode procurar aí no Google que você vai achar A gente vai tranquilamente. deixar também depois. Tem Sim, vou deixar aqui. o Instagram, tudo mais. Você consegue pode passar lá, tomar um cafezinho com a gente bate um papo. É Vou isso passar aí, depois lá. né? Vou passar depois lá. Importante, né? Mas ficou preocupado hoje. Importante. Muito obrigado, Matheus. Você que nos assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu comentário aqui também. Deixa seu comentário o que você achou do nosso episódio, algo que você queira acrescentar do que você ouviu aqui também da parte tributária. É muito bem-vindo aqui pra gente. Obrigado. Até semana que vem no nosso próximo episódio. Tchau. Obrigado e Até até semana mais. que vem.